Bom dia! Hoje, né, finalizando o nosso mês de maio, dia 31 de maio, graças a Deus. Vamos trabalhar em português, continuação de gramática, falando sobre substantivos. A semana passada, a gente falou sobre substantivo, né, o que são todas as palavras que dão nomes e que são classificadas como substantivo próprio ou comum. Os próprios dão nome em um ser em particular e comum dá nome em espécies comuns. Hoje nós vamos falar, continuando do substantivo, sobre substantivo simples e substantivo composto. O que é substantivo simples? São nomes formados apenas por uma palavra. Substantivo composto são nomes formados por mais de uma palavra. Classifica-se como substantivo composto. E é isso que nós vamos estar estudando aí no nosso livro de português, na página 64. Vocês vão estar abrindo para estar acompanhando a aulinha de hoje, tá bom, pessoal? E assim a gente prossegue, finalizando nossos últimos conteúdos da segunda unidade. E temos aqui uma figura ilustrativa, né? Com uma fala. Um arco-íris? Vamos ver se no final dele há um baú de ouro. Aí temos aqui, né, a imagem ilustrativa do baú. Continuando. Dinheiro transferido para o banco. Assinado Duende. Nessas duas falas que a gente acabou de ler, aqui na palavra arco-íris é um exemplo de substantivo composto, nome formado por mais de uma palavra. Aqui na palavra banco, que está destacada, se refere a um substantivo simples, um nome formado apenas com uma palavra. Aí vamos para a definição, ou seja, substantivo, a palavra banco, ela é formada por apenas uma palavra. Ele chamamos de substantivo simples. Banco é um nome substantivo simples, classificado como substantivo simples, assim como roupa, menino, comida, bala, bola, boneca e assim sucessivamente. Todo nome formado por uma só palavra é classificado, né, como nome comum e substantivo simples. Aqui agora, já no nome arco-íris é formado por duas palavras, arco-íris. Formado por duas palavras, ele é chamado de substantivo composto. Então, substantivo composto são nomes formados por mais de uma palavra. Prosseguindo aqui ainda no ladinho, os substantivos compostos, ele pode ser formado de duas ou mais palavras, fazendo uso do hífen ou sem o hífen. Quem lembra do que é o hífen? Esse pequeno tracinho aqui que nós estudamos nas acentuações, olha. O hífen, ele é utilizado para fazer separação de sílaba, para escrever nomes compostos. E é o que nós estamos estudando hoje. Nomes compostos faz o uso do hífen e vai ter também nomes compostos sem o uso do hífen. Vamos ver aqui esse quadrinho onde tem exemplos de nomes compostos fazendo uso do hífen, que é esse pequeno tracinho que separa uma palavra da outra. Beija-flor, guarda-chuva, criado mudo, bem-te-vi, bem-estar e João de Barro, que é o nome de um besouro, certo? Tudo isso são exemplos de substantivos compostos, fazendo-se uso do hífen. Do outro lado, professora, são substantivo composto se é apenas uma palavra, sim. São substantivo composto porque são palavras, são nomes, né, que é formado por meio de duas palavras, pela união de duas palavras. Por exemplo, girassol, tá juntinho. Gira e sol, né? A união de duas palavras para formar um nome composto. Passatempo, passatempo. Fim de semana, sobrenome.
São tudo exemplos de substantivos composto, porém não faz uso do if. Mas por que que ele é composto? Porque ele é formado pela união de duas palavras. Tá certo? Fica aí a dica do que é substantivo simples, substantivo composto, que é o assunto da aula de hoje. Lembrando que substantivos simples são nomes formados apenas por uma palavra, nomes comuns, que também se classificam como substantivo simples. E substantivo composto são nomes formados por mais de uma palavra, que vai fazer o uso do hífen ou não. Certo? Essa é a nossa aula de hoje de português e logo em seguida vocês vão estar vendo de redação e ciências.